Vamos embora. O solo, a vegetação, a água, os polos, a cadeia alimentar e o clima. Essas coisas sofreram danos bastante severos. A sobrevivência da humanidade está em jogo. É o que a humanidade está experienciando agora. São as grandes catástrofes que enfrentaremos. Grandes catástrofes. Essas são as grandes catástrofes. Essas grandes catástrofes estão nas profecias bíblicas. Então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Amém. Vamos falar sobre os danos à vegetação da Terra. Devido ao desmatamento excessivo, 1/3 das florestas da Terra já estão desaparecidas. O quê? 1/3 delas? E qual é o tamanho desse terço? Qual é o tamanho? É 2 vezes o tamanho dos Estados Unidos. Quantas árvores foram cortadas? As pessoas Elas são pecaram muito. gananciosas e não se importam com as consequências. Extensas áreas florestais foram derrubadas, reduzindo o número de árvores. Como a área florestal diminuiu, o clima está ficando cada vez mais seco. Com o clima muito seco, começam os incêndios florestais, que ardem com maior intensidade, encurtando a área florestal. Os incêndios florestais reduzem as árvores. E quando a área é reduzida, aumenta a ocorrência de incêndios. E isso vira um ciclo vicioso. Isso é desesperador. Sim. Ai, meu Deus, isso é nosso fim. Pois é. A América do Sul tem a maior floresta tropical do mundo. Sabem qual é? Não. Ah, não é a floresta amazônica? A floresta É amazônica. isso mesmo. Eu soube que em 2004 houve mais de 200 mil incêndios florestais lá. Mais de 200 mil? Em um ano. Em um ano. 200 mil incêndios em um ano? O que se diz é que a floresta amazônica é o pulmão da Terra. O pulmão da Terra? O que isso significa? Significa que ela ajuda a Terra a respirar, filtrar e purificar o ar. Ela não só fornece oxigênio à humanidade, como absorve o dióxido de carbono exalado pelas pessoas. E os gases residuais emitidos pela indústria moderna, por exemplo, dos carros, condicionadores de ar e das fábricas de produtos químicos, diminuindo a velocidade do aquecimento global. A floresta amazônica é essencial para a humanidade. Ela tem uma função muito importante. Infelizmente, devido ao desmatamento constante e à destruição pelos incêndios florestais, a floresta amazônica continua diminuindo. Os cientistas estimam que, considerando a taxa atual de destruição, no futuro, a Amazônia poderá desaparecer completamente. Desaparecer completamente. Desaparecer? Isso é muito sério. Até certo ponto, a floresta amazônica pode aliviar o impacto de tempestades e correntes de ar. Sua vegetação exuberante pode aliviar o impacto da chuva e reduzir a velocidade do vento, diminuindo a destruição causada à humanidade pelas tempestades. Como podem ver, a Amazônia sozinha tem um impacto enorme sobre nós. Assim, imaginem o impacto ainda maior sobre a humanidade do desmatamento de tantas florestas e dos incêndios florestais ao redor do mundo. É verdade. Portanto, o clima está se tornando cada vez mais anormal e o ar está ruim. Todos esses fenômenos não têm precedentes na história da humanidade e são completamente irreversíveis. Essas não são grandes catástrofes?
São grandes catástrofes. Não é de admirar que esteja cada vez mais quente. Isso é verdade. Está ficando cada vez mais quente. Cada ano é mais quente. Nos últimos 2 anos tem feito frio e calor. Está mais frio do que na mesma estação em anos anteriores. É verdade. O clima está muito estranho agora. Faz um calor mortal e depois um frio desesperador. Isso está ligado ao fato de muitas pessoas terem câncer de pulmão? As florestas diminuíram e também não restam muitos campos. Ei, quais são as consequências disso? Isso não vai afetar nossa vida, vai? Pode afetar a vida dos pastores ou das pessoas que vivem nos campos? Sim. Na verdade, o papel dos campos não é menor do que o das florestas. Eles também purificam o ar, conservam a água e seguram a areia. Eles têm tantas funções, são muito importantes para a humanidade. Pensem um pouco. Quando os campos se degradam, o solo não fica solto? É isso mesmo. E então, os deslizamentos e as tempestades de areia não se tornam mais frequentes? Você está certo. Logo depois, vem a seca e os eventos climáticos extremos. Quando há seca e clima anormal, a vida é uma luta para as pessoas. E o que vocês acham que acontece com todos os animais e plantas? Fica difícil sobreviver. Eu descobri que há cada vez menos lobos agora. Eles estão sendo mortos e o clima está ficando cada vez pior. Sim, não são apenas os lobos. Não há menos animais de outras espécies também? É verdade. Todas essas coisas estão acontecendo ao nosso redor. São situações que temos experienciado e visto pessoalmente. 100 anos atrás, os eventuais incêndios florestais, secas e deslizamentos não passavam de desastres naturais. Mas os desastres que estamos vendo agora não são comuns. Mas o que quer dizer? Não são todos desastres? Isso, são todos Qual é a desastres. diferença? Pensem bem. Todos esses desastres são desastres globais. E são contínuos. Um termina e o outro começa. E eles continuam aumentando em escala. Um dia, acontece um incêndio florestal na Ásia. No outro dia, sabemos de um incêndio nas Américas. Um dia é na América do Norte. Um dia depois é na América do Sul. Um dia é na Austrália, no outro é no Canadá. Para apagar esses incêndios, eles até enviam aviões. Não há nada que os humanos possam fazer a respeito. As pessoas só podem assistir enquanto os incêndios queimam todos os seus pertences. Elas são forçadas a deixar suas casas. Quando o incêndio começa, ele dura vários meses. Esses incêndios se alastram e atravessam fronteiras. Como uma catástrofe tão grande pode ser um desastre natural? Essas catástrofes são contínuas e se estendem pelo planeta. A julgar por suas consequências, são irreversíveis e também irreparáveis. Analisando a situação atual, para a humanidade, é uma catástrofe inigualável e devastadora. Uma catástrofe? Alguns cientistas dizem que, com a velocidade atual dos danos às florestas, campos e outras vegetações, o meio ambiente vai piorar drasticamente em poucas décadas e a humanidade correrá o risco de extinção. Quem será extinto? Quem corre risco de extinção? Nossa, será que você não ouviu? Presta atenção. A humanidade, nós todos, a humanidade será extinta. É verdade. Isso mesmo, isso mesmo. Em outras palavras, o surgimento e a continuação desses desastres irão causar o fim da Terra. E aí, a humanidade chegará ao fim. Então, digam-me, isso não é uma grande catástrofe? É realmente uma grande catástrofe. E eu achava que eram desastres naturais. Os desastres naturais são diferentes das grandes catástrofes na natureza. Como é que não percebemos isso antes? Eu concordo. Agora que entendem isso, examinem se essa grande catástrofe cumpre Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve estaraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores.
e toda a erva verde. É verdade. É a mesma coisa. As grandes catástrofes já chegaram, mas nós não fazíamos ideia. Estávamos cegos. Nós estávamos Não é à cegos. toa que a cada ano tem sido mais quente, que o ar fica cada vez pior. E os ventos de areia ficam cada vez mais fortes para nós no Noroeste. É mesmo. Em alguns lugares tem nevado em junho. Sim. Sim, se as coisas continuarem assim, parece que essa seca não acabará nunca. Quem sabe em que ano ficaremos sem comida? Não é nada que possamos No passado esperávamos que as coisas melhorassem. Nunca esperamos que continuassem piorando. Você está certo. É irreversível. Essas de fato são as grandes catástrofes. Pensem bem, esse único aspecto dos danos à vegetação, isso... É aquele garoto de novo. Ele está sofrendo muito. Esse único aspecto dos danos à vegetação afetou diretamente nossa sobrevivência. No futuro, a vida será cada vez mais difícil. Dr. Hall! Dr. Hall! Como ele teve outra recaída? Leve-o pra dentro. Rápido! Rápido. Coloque-o ali. Tá doendo, Vai mãe. parar de doer quando lhe derem uma injeção. Dr. Hall! Rápido! Aqui. Tá doendo muito. Pronto. Obrigado. Olha, muitos vêm aqui para serem tratados pelo irmão Ron. Por que há tantas pessoas doentes nesta aldeia? Há uma usina de fundição perto deste vilarejo. Devido ao envenenamento por chumbo, alguns ficaram com os ossos deformados e algumas mulheres sofreram abortos espontâneos. As crianças daqui reclamam tanto de dor de cabeça que nem conseguem estudar. É muito Sim. terrível. E por causa disso, há muitas crianças com deficiência mental e epilepsia. Este garoto epiléptico vem ver o Dr. Ron quase todos os dias. Eu sinto muita pena dele. Sim. O rio próximo à fábrica é sujo e fedorento. Antes, as crianças sempre iam brincar no rio. Mas agora, ninguém se atreve a ir lá. Eu soube que o lençol freático também foi poluído. Agora que vocês mencionaram, lembrei que a água é um problema real. Ao longo desses anos, o crescimento industrial levou à emissão de gases residuais e ao descarte de produtos químicos que poluíram o ar, os oceanos e também os rios. E os lençóis freáticos não são exceção. A água dos mares e rios está cada vez mais suja. Há lixo flutuando por toda a superfície da água e em suas profundezas há metais pesados. Todas as criaturas aquáticas estão lutando para sobreviver. Elas se reúnem na praia para se matar. Isso é um protesto contra a humanidade. Atualmente, quase todos os rios da Terra estão poluídos. Na China, dizem que na maioria dos lagos e reservatórios a água está poluída. Sua pele não pode ter contato com a água. Grande parte dessa água não pode ser usada para irrigação. O que acontece se as pessoas beberem essa água? Mesmo que não morram, ficarão muito doentes. É por isso que há muitas doenças O estranhas. Conselho de Estado fez uma declaração este ano dizendo que, até 2030, os recursos hídricos da China estarão esgotados. Ou seja, não haverá mais água utilizável. Não temos água para beber agora, que dirá em 2030. O que bebemos é água? Não é só um veneno de ação lenta? Mas o que mais podemos beber? Não há nada que possamos fazer. Em Apocalipse 8, 10, 11 está escrito: o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Pensem um pouco. O que essa passagem diz não coincide com o estado atual da poluição da água? Certo, certo. O que acham?
essa passagem se cumpriu? E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Parece que tudo realmente se cumpriu. Sim. Isso é muito sério. Vejam. A terça parte das águas tornou-se em absinto e se tornaram amargas. Esse trecho já é o início das grandes catástrofes. Analisando a situação atual, o nível de poluição da água não ultrapassou o terço mencionado aqui? Já ultrapassou em muito. Então vocês podem imaginar o quanto as grandes catástrofes já se desdobraram. As grandes catástrofes realmente já começaram. Eu sempre leio Apocalipse, mas não sabia que essa profecia já tinha se cumprido. Eu não fazia ideia de que elas estavam acontecendo. Pois é, por que não estávamos cientes disso? Analisando a extensão das grandes catástrofes, elas não começaram agora. Elas já foram muito além da extensão profetizada no livro de Apocalipse. É verdade. Então pensem nisso. Contando a partir de agora até a destruição da humanidade, quanto tempo ainda deve restar? Será que resta muito tempo? Desde que a humanidade começou a se envolver com a indústria em grande escala, até a água ficar poluída a esse ponto, foram quantos anos? 40 ou 50? 50 ou 60? Vejam bem. Em 50 ou 60 anos, toda a água da Terra foi poluída e as pessoas não têm água para beber. 50 ou 60 anos de poluição colocaram a Terra em uma situação crítica. Então pensem. Será que a Terra aguentará mais 50 ou 60 anos? Nossa geração está passando por uma situação muito difícil. Achava que éramos abençoados por nascermos numa nova sociedade e vivermos bem. Mas, na verdade, não temos água limpa para beber e contraímos doenças. É isso mesmo. Vocês não são os únicos experienciando isso. Toda a água da Terra foi poluída. A situação não é melhor em outras regiões. Nós, os humanos e todas as espécies marinhas, estamos passando pelo mesmo. Elas não estão conseguindo viver na água. E nós, embora não vivamos na água, não estamos sofrendo também. Certo. Vocês moram neste vilarejo e pensam que a água daqui não é limpa, que ela causa doenças estranhas. Mas as pessoas de outros lugares também estão contraindo doenças estranhas. Nunca ouviram falar dos vilarejos de câncer e de leucemia? Existem até vilarejos de câncer? Toda a água da Terra foi poluída. E o ar também está. As pessoas dizem que este é o limiar de perigo para a poluição da água. Limiar de perigo? Ou seja, não há esperança. A situação só pode piorar cada vez mais e não é possível que melhore. No futuro, as pessoas só poderão experienciar o tormento de vários tipos de doenças. E elas serão incuráveis. As pessoas passarão os dias com dor e serão atormentadas até a morte. Nossa. Esse é o futuro que a humanidade enfrentará. Tratar as doenças das pessoas agora só pode aliviar um pouco a dor delas, mas não resolve os problemas pela raiz. Isso é verdade. Concordo. Ninguém pode salvá-las. Não se preocupem com isso. Em salvar outras pessoas. Vamos correr e nos salvar. Tem razão. Mal conseguimos sobreviver sozinhos. Essas são as grandes catástrofes. E que relação elas têm com o retorno do Senhor? Sim. Qual é a relação? Em João 16, 12, 13, o Senhor Jesus disse: Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Esta é a obra que Deus está realizando durante as catástrofes. Quando as catástrofes terminarem, Deus terá formado um grupo de vencedores.
e eles serão arrebatados para o reino dos céus. Isso cumpre as palavras do livro de Apocalipse. Esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Terremoto, corram! Rápido! Deus Todo-Poderoso, por favor, protege-nos para que possamos sobreviver durante o desastre. Ó Deus, nossa sobrevivência está em tuas mãos. Por favor, protege-nos e guia-nos. De acordo com o Centro de Redes de Terremotos da China, às 14h28 do dia 12 de maio de 2008, ocorreu um terremoto de magnitude 8.0 no condado de Wenchuan, em Sichuan. O epicentro estava a 31 graus norte, 103,4 graus leste. Com exceção de Jilin, Heilongjiang e Zhejiang, que não registraram nenhum tremor, todas as outras províncias e cidades sentiram tremores. Houve 69.227 mortos, 17.923 desaparecidos e 374.643 feridos devido ao terremoto.